Teoria Geral do Processo 2, né? Quarta aula. Nós falamos nas aulas anteriores, na primeira aula especificamente, sobre os requisitos da petição inicial. Quais são os requisitos da petição inicial? O que é que eu preciso na minha petição inicial? O que deve conter a petição inicial? E eu falei que na petição inicial, estou fazendo aqui um pequeno resumo, que eu preciso de endereçar ao juiz, qualificar autor e réu, eu preciso estabelecer os fatos pura e simplesmente como fatos, sem alterar os fatos, depois os fundamentos jurídicos da petição, do pedido, que é a lógica do pedir, a causa de pedir, o direito à cópia da lei, do direito, cópia da lei, jurisprudência e entendimento das cortes, e aí eu entro no pedido imediato e pedido imediato, e imediatamente eu peço para que o juiz receba a petição inicial, e após recebido, e se ele receber, e quando que ele irá receber? Mediante a presença das condições da ação, possibilidade, legitimidade, interesse de agir, uma petição apta, não inepta, apta, recolhimento das custas iniciais, clareza no entendimento, lógica, e aí o juiz passa a ser o mediador. Mas antes de ser o mediador, ele manda citar. Cite-se o réu, estando preenchidas as condições da ação, petição apta, recolhidas as custas, cite-se o réu. Tema da aula de hoje, citação. Vamos falar de citação, as modalidades de citação na aula de hoje, O que eu acabei de falar foi o que eu falei nas 3 aulas anteriores de uma forma resumida, Além do que, após feito a petição inicial, falamos também da classificação das ações ontem, no finalzinho da aula, Eu classifico as ações como conhecimento, execuções e cautelares, que na verdade é uma repetição, É uma repetição, um resumo, uma lembrança do que foi falado em Teoria Geral do Processo 1, Sendo classificação matéria do semestre passado. Então eu só relembrei que as ações se dividem em conhecimento, executivas e cautelares, e que as cautelares não se confundem com antecipação de tutela e julgamento antecipado da lide, Sendo que antecipação de tutela e julgamento antecipado e antecipação da lide, embora tenha características de cautelares, não são ação cautelares. Tranquilo? Falamos disso ontem também. É matéria nossa, antecipação de tutela, julgamento antecipado da lide, Se a petição não preenche uma das condições da ação, indefere, arquiva, encerra, extingue o processo. Se cabe uma emenda, o juiz manda emendar a inicial para que ela não seja inapta, inepta, Isso muitas vezes do ponto de vista da lógica, da clareza ou falta de recolhimento de custas processuais, alguns desses motivos que levam à emenda da petição inicial, Tranquilo? Se houver um indeferimento da petição por 3 vezes, causado por inépcia, a pessoa perde o direito de peticionar. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é a revisão do que foi falado nos 3 dias anteriores, terça, quarta e quinta. É toda a nossa matéria que vai estar na avaliação de segunda. Hoje, citação. Faça a minha petição, conforme 319, inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Código de Processo Civil. O 7 é facultativo, Lembram do 7? O 7 é a questão da audiência, poderá ter ou não, O inciso 7º, que é aquela audiência de conciliação. Eu não quero conciliar, não quero nem ver a cara da pessoa, eu não quero conciliar. Então, esse é facultativo. O inciso de 1 ao 6º, do artigo 319 é obrigatório. Aula de quarta-feira, nós falamos isso, hoje é sexta. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, faço a minha petição inicial, Faço a minha petição inicial. Condições da ação preenchida, possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Petição apta, recolhi as custas, o juiz verifica todos esses requisitos e dá um despacho saneador. Então, petição inicial, primeiro ato do processo, O juiz verifica os requisitos da petição, dá um despacho saneador, Ok, manda citar o réu. Mandou citar o réu, então é aqui que nós começamos a falar sobre citação. Mandou citar o réu, citou o réu, somente agora forma-se a relação
processual que até então existia até um processo, mas não existia os efeitos desse processo, não existia a litigiosidade decorrente deste processo por falta da citação. Acho que eu vou pular, vou direto para efeitos da citação. Então vamos lá. Eu tenho como efeitos da citação, doutores e doutoras, né? Eu tenho como efeitos da citação a prevenção, anotem aí, tem como efeitos da citação, efeitos processuais, a prevenção, a litispendência e a litigiosidade. Acho que eu vou deixar isso para depois, não, vou falar agora, vai. Prevenção, litispendência e litigiosidade. A partir do momento em que há a citação, em que houver a citação, né, em que o oficial de justiça encontra o réu e faz a citação, cita ele, né, o que acontece? Eu tenho esses três efeitos: prevenção, litispendência e litigiosidade, né? A citação tem como efeito principal, né, a citação válida tem como efeito principal gerar efeito processual nesses termos: prevenção, litispendência e coisa julgada. Eu vou voltar lá, né, nos tipos de citação para depois voltar nos efeitos. Então olha só, por quê? Porque eu preciso explicar o que é a citação, né? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Pessoal, embora exista um processo, nós já falamos do direito constitucional de petição e já falamos, não é, que todos nós, do ponto de vista da Constituição Federal, temos o direito de peticionar. Mesmo que peticionando errado, mesmo que peticionando em objeto ilícito, o direito de petição é de todos, né? Agora, a procedibilidade vai depender das condições da ação, nós já falamos disso, né? E muitas vezes se esbarra na possibilidade. Exigir um objeto ilícito, né, torna a petição sem a presença de uma das condições, causa o indeferimento da inicial por falta de preencher, não dá procedibilidade, não dá condição à ação prosseguir. Eu tenho direito de petição, mas não tenho procedibilidade. Isso nós já falamos. Então olha só, o que é a citação? Como funciona a citação, né? Deferida a inicial, verificando que a petição inicial está correta, preenchendo as condições da ação, aptidão, custas, o juiz manda citar. Então, determinará o juiz a citação do réu, ato pelo qual o réu é chamado a juízo para se defender, para apresentar resposta a este processo ao qual ele está sendo demandado, né? Essa resposta pode se chamar resposta do réu, muito comum no criminal, ou pode se chamar contestação, mais comum no civil. Então, no crime, resposta do réu; no civil, não é? Contestação é o mais comum, os termos mais utilizados. Então, olha só. Então, vamos para a seara civil, né? Eu faço a minha petição, né? Um acidente de veículo, um divórcio, né? Eu quero me divorciar, então eu faço a petição de divórcio, requerendo divórcio contra ela. Faço a minha petição para o Estado juiz, qualifico as partes, autor e réu, fatos, fundamentos jurídicos do pedido, direito, jurisprudência, pedido. Qual é o pedido imediato? Doutores e doutoras, se vocês se recordam? Receba, Vossa Excelência, a minha petição. Aí o juiz verifica e recebe. Agora, qual é o pedido imediato, não é? Antes do pedido imediato, tem a citação. O juiz cite-se a parte contrária para que se defenda. Então, vamos ter as modalidades de citação, mas eu quero lembrar que a citação é este ato que torna a outra parte conhecedora dos autos, conhecedora do processo, conhecedora da demanda, para que ela possa exercer a ampla defesa e o contraditório, princípios que nós trabalhamos também lá atrás, falando sobre isso, não é? Então, todos têm direito à citação para conhecer. Então, eu sou citado para me defender, né? E é somente a partir da citação é que se forma a relação processual, juiz, autor e réu.
juiz, autor e réu. Doutores e doutores, lembrando que nós já falamos sobre partes do processo no módulo anterior. Quem são as partes do processo? Juiz, autor e réu. Advogado é parte no processo? Promotor de justiça é parte do processo? Polícia é parte do processo? Escrevente, técnico, judiciário? Só juiz, autor e réu são partes no processo. Excepcionalmente, para confirmar a regra, né, toda regra tem uma exceção, promotor poderá ser parte no processo, excepcionalmente, né? O promotor será parte no processo, mas o promotor não é parte do processo. O promotor representa a sociedade, né, promove a justiça, promotor de justiça, representando o Ministério Público, que é, né, um órgão público, fiscal da lei, e na seara penal, no direito público penal, o promotor, ele é o senhor da ação penal, ele não é parte no processo. Parte é juiz, autor e réu. Tranquilo? Então, olha só. Então, o juiz manda citar a parte contrária, agora o réu, né? Padrão das ações é autor e réu. Então, o autor faço a petição e o réu se defende. O juiz manda citar. Somente quando cita, só quando cita, se não citar, não vale. Somente quando existe um processo, tem número, né? O cara tá lá fuçando o celular, olha, estão me processando. Ixi, agora? Aí ele se esconde. Aí ele muda de endereço, muda de cidade, apaga as redes sociais. Existe um processo contra ele. Esse processo é válido? Esse processo funciona? Esse processo tem valor? Enquanto não citar a parte contrária, o processo não forma a relação processual, juiz, autor e réu. Ele não tem validade, ele não tem andamento, ele não anda, ele não funciona. Tem que ter a citação. Temos que ter a citação para tornar o juiz prevento, o processo válido, formando a relação processual juiz, autor e réu. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, a citação é um ato obrigatório em qualquer modalidade de processo, seja ele judicial, seja ele administrativo. Um processo judicial ou um procedimento administrativo, a citação é obrigatória. Tranquilo, né? É obrigatória a citação. Ah, professor, você está falando aí de processo administrativo, então tem um processo administrativo que está correndo no meu nome, eu não sou citado, aí eles vão lá, me multa, faz isso, vale? Não vale. Você tem como se defender dizendo que não sabia. É obrigatória a citação em qualquer procedimento, né? Lembrando aqui, doutores e doutores, que a teoria geral do processo, a minha matéria, a nossa matéria, a teoria geral do processo, né? Ela vale para civil, penal, tributário, trabalhista, processos administrativos, porque aqui eu não trato do processo civil, aqui nós tratamos de uma teoria geral, vale para qualquer processo. E o 319, né, com seus incisos, ele é do processo civil, mas, como nós já falamos anteriormente, várias vezes, embora seja do processo civil, né, é a base para todos os outros processos, penal, tributário, trabalhista, e esses outros utilizam por analogia, né, porque no direito não podemos ter lacunas, lembrando que lacuna é um espaço vazio. Então, o direito não considera as lacunas, não aceita as lacunas. Então, no processo penal eu preciso fazer uma petição, mas eu não tenho um guia. O guia é do processo civil, 319. Então, porque existe essa lacuna, por analogia, eu utilizo o 319 do Código de Processo Civil para o penal, para o tributário, para o trabalhista, para o procedimento administrativo. Tranquilo até aí? Então, a citação, em primeiro lugar, ela deve ser na pessoa do réu, requerido, né, etc e tal, a pessoa do réu, ou pessoa que detenha poderes específicos para isso. Olha só, eu vou citar a pessoa, mas ele é interditado, né? Ele é interditado. E por que ele é interditado? Uma deficiência, né? Uma deficiência, e ele é considerado uma pessoa especial. Hoje em dia está difícil a gente usar as palavras, né? Eu vou falar deficiente mental, aí eu ofendo a pessoa. Né? É difícil, né? A gente tem que saber muito bem utilizar os termos. Então, né, eu digo que a pessoa não tem o raciocínio dentro do padrão, né? Digo isso. Por que eu estou falando isso? Parece que eu estou ficando maluco aqui, é verdade isso aí? Necessidades especiais. Obrigado, doutora Marisa. Olha só, necessidades especiais. Parece que eu estou enganado.
Mas não, existe uma lei que alterou a lei de introdução ao direito, a lei de introdução ao Código Civil, que diz que não tem mais essa história de deficiente mental. Não existe isso não. Silvícolas, não tem mais isso, não existe. Autista não é considerado deficiência mental, é considerado que tem necessidades especiais, mas é considerado pessoas especiais. É bem interessante isso, até mesmo porque realmente não é, né, um deficiente, né? Aliás, tem um professor aqui na faculdade que ele, na reunião aqui que tivemos aqui antes de iniciarmos o curso, ele disse que ele é autista. Eu achei bem interessante isso aí, não é? Porque além dele ser super inteligente, eu admiro, além de ser uma pessoa bacana, agradável e tudo, ele falou: eu sou autista. Eu achei aquilo muito bacana. Ele é professor aqui na faculdade da aula. Hoje todos precisamos de inclusão. Maravilha. Aí que acontece, né? Então tem que tomar cuidado com essas questões. Então olha só, então a citação deve ser realizada sempre na pessoa sempre na pessoa do réu, ou, agora vamos lá, né? Ou de quem detenha poderes específicos para recebê-la. Aí eu posso ter o caso de uma pessoa que realmente tenha necessidades especiais, né, a ponto de não conseguir gerir a sua vida, né? Talvez uma esquizofrenia, né, muito alta, né, muito grave, a ponto de que a pessoa está interditada. Eu conheci um casal, né, onde ele era interditado pela esposa. A esposa tinha curatela dele e ela cuidava dele, cuidava das contas, cuidava de tudo, e ele não era apto para a vida, né, normal, né, dentro de negócios, vida financeira, banco, ela era curadora dele. Mas ele era uma pessoa, na maioria das vezes, uma pessoa tranquila. Mas se não tomasse um remédio ali, podia, né, causar transtornos, né, e alucinações e etc e tal. Então, se eu demandar contra ele, a citação contra ele não vale. Só vale se ela receber a citação. É isso que eu queria dizer. Só vale se ela receber a citação, porque ela tem os poderes específicos, especiais para receber a citação, já que ela cuida de tudo por conta da curatela. Tranquilo, pessoal? E no caso de menores, tutela, tá? Obrigado, doutora Marisa. No caso de menores, né, menor de 18 anos, tutela. O menor é tutelado, né? E aqueles com necessidades especiais são curatelados. Tem que haver uma curatela. Existe uma lei que mudou essa questão aí, depois eu vou trazer ela, é uma coisa nova, tá? Que acaba com essa história aí de pessoas deficientes, né? A questão do índio também, tá? Viu, pessoal? Não tem mais essa de que o índio não é, né? Não tem mais isso não, tá bom? Então vamos lá. Então, continuando a questão da citação. Então a citação ela é obrigatória, né? E ela tem que ser na pessoa, né? Sem isso, o processo não vale. Existe processo? Existe um número lá, né? Existe uma versão dos fatos, mas não existe a ampla defesa, o contraditório, a ciência e etc e tal. Portanto, o processo praticamente não tem efeitos, né? O que mais que nós temos que falar? Então vamos para as modalidades de citação. A primeira modalidade de citação é a citação real, né? Essa gera efeitos de revelia. A pessoa recebe a citação em mãos, né? Pessoal, tem um detalhezinho que primeiro eu vou falar, né? Aqui, professor, é do maior acompanhado, tutor escritor maior acompanhado. Como assim? Eu não entendi essa pergunta. A lei. Já a gente volta a essa questão. Olha só, a citação, né, ela deve ser preferencialmente, né, de forma pessoal, né? Ou seja, o oficial de justiça sempre pega o papel, né? O oficial de justiça ele pega o papel. Oi? Ah, tá.
Entendi agora. A situação é pessoal e intransferível. Exatamente. Obrigado por essa colocação. A situação tem que ser sempre pessoal, né? Sempre na pessoa. Não pode ser no vizinho, não pode ser no amigo. Tem as exceções, nós vamos falar disso aqui, né? Mas obrigatoriamente, principalmente, né? Originalmente eu tenho que a citação ela é diretamente para a pessoa, na pessoa. E a pessoa toma ciência, recebe uma cópia do processo e o oficial de justiça dá algumas orientações. Contrata um advogado, não precisa, mas você pode contratar um advogado, pode ir na defensoria pública, é caso de juizado especial, você se defende, né? Mas, não é? Aí não é puxando a sardinha pro meu lado, não. Pessoal, eu não arriscaria jamais ficar na justiça sem um advogado. Não, eu não arriscaria. Eu tenho 20 anos de advocacia, não dá para enfrentar um processo sem advogado. Não dá. Mas e o juizado? Pequenas causas, coisas tranquilas. Entra e perde, entra e tem problema, entra e tem dor de cabeça. Porque o advogado ele é um técnico, ele sabe o que está fazendo. E os advogados mais velhos, são experientes, eles já passaram por diversas questões que eles sabem o caminho, né? Então eu recomendo a defesa técnica. Eu estou falando de advogado, mas tem defensoria que é de graça, né? Defensoria pública é de graça, para quem não tem condições de arcar com uma defesa particular. Então isso não é problema. Tranquilo? Então olha só. Então o oficial de justiça ele procura, né? O juiz defere a ordem, dá a ordem, manda citar. Lembrando, já falei disso aqui, mandado de citação, o juiz manda citar, não é mandato, é mandado. Mandato é a procuração, mandato de outorga de poderes. Quem tem outorga de poderes tem uma procuração, não é? Então o meu cliente, ele me outorga poderes através de uma procuração. Mandato de outorga de poderes, procuração. Mandado de mandou, quem manda? O juiz manda. O juiz manda citar o réu. Então manda citar o réu. Chegando, encontra o oficial de justiça localizando o réu. Olha, fulano de tal, tá aqui a cópia do processinho que tu tá tomando aqui da tua esposa, né? E é o seguinte, né? Você tem um prazinho para se defender, tá aqui, é mais ou menos assim, é isso aqui, assina aqui para mim, pronto, assina, coloca a data, e aí eu levo, entrego lá no cartório, e aí, a partir daí, formou-se a relação processual, juiz, autor e réu, formou-se a litigiosidade, né? E aí vai vir os efeitos que eu comecei a falar e não falei, mas eu vou falar novamente, logo em seguida eu vou explicar um a um. Prevenção, litigiosidade e litispendência, né? Os efeitos da citação, além da formação do processo, né? Bom, então dentre as modalidades de citação, a primeira é essa, é a citação real, né? É a citação não é real, na pessoa, de pessoa para pessoa. O oficial de justiça chama, né? Bate na porta, toca a campainha, fica escondidinho no portão, a pessoa aparece e opa, tá aqui para você, uma bomba, né? Se defenda, é mais ou menos assim, não é? Citação, não é? Então, o que acontece? Isso é o padrão, isso é o comum na justiça. Só que tem uma novidade que eu vou explicar aí, a novidade por conta de, vocês já sabem, né? Por conta do isolamento, por conta das mudanças do judiciário e por conta da justiça digital. Então tem novidades nesse sentido e tem muitas novidades. Oi, desculpa, como vai? Tudo bem? É só para não ficar solto o que eu tinha colocado anteriormente. Sim. Nós tivemos aquela convenção de Nova York em relação aos tutores e curadores, que eles debateram justamente essa questão de que aqueles que eram, né, necessidades especiais foram muito prejudicados em patrimônio. E aí eles colocaram o Instituto do Maior Acompanhado. Eu não sei se era isso, desculpa, eu só estou tentando dar um contributo. Boa madrugada para o senhor, obrigada, viu? Estava com muita saudade. Também, obrigado. Não, ótimo, excelente. Eu vou trazer a lei que faz essa modificação, né? E realmente, né? O que acontece, por exemplo, eu vou falar rapidinho sobre a esquizofrenia, né? Esquizofrenia paranoide. Tem aí o CID-F
11, CDF-10, 11, 12, 13, 14, eu acho que vai até o 40 ou 50, né? São vários tipos de esquizofrenia. Existem aquelas pessoas, né? Existe, por exemplo, um filme que trata disso, né? Chamado, acho que Uma Mente Brilhante, que fala de um professor que convive com a esquizofrenia. E ele, no filme, né? No filme que trata de uma realidade baseada em fatos reais, né? Ele conviveu a vida inteira com 3 pessoas. Ele conviveu a vida dele inteirinha com 3 pessoas, né? Na mente dele ele enxergava 3 pessoas, ele conversava com essas pessoas. Mas aí o que acontece? No início ele não sabia, né, lidar com isso, e ele foi ficando ruim. Então ele tinha problemas, que ele sempre ia, voltava, ele saía de si, e quem cuidou dele a vida inteira foi a esposa, no filme, né? Na realidade, o que acontece? Algumas pessoas que têm esquizofrenia, que tomam medicação, que conseguem controlar isso, têm uma vida tranquila, como a de todos os outros, né? Essa citação que a doutora fez aí, da convenção, da questão do patrimônio, muitas vezes a pessoa é interditada, mas ela tem plena capacidade de discernimento e ela é interditada. E aí o que acontece? Aí, por incrível que pareça, um parente próximo, mãe, marido, filho, acaba subtraindo, né? Vamos usar esse termo, acaba subtraindo os bens da pessoa. E é muito comum, houve vários casos de pessoas lesadas em inventário por causa disso, mesmo com o Ministério Público fiscalizando, porque quando tem alguém com necessidade especial dentro de inventário, o Ministério Público ele fiscaliza, né? Mas mesmo assim, mesmo com a fiscalização, aconteceu muito isso. Então houve uma modificação que a necessidade especial, a curatela, ela só vai ser aceita se for requerido judicialmente. Senão, todos são capazes indistintamente. Tem uma lei que fala isso, eu vou trazer depois. Eu tenho anotado isso, né? Eu até passo isso na aula de contratos, né? Eu falo sobre isso por causa da questão do contrato, né? Isso é considerado nos contratos. A pessoa assina o contrato e depois a outra alega assim: não, mas eu fiz o contrato e ele era especial. Mas se não for declarado judicialmente, não vale, né? O que vale é o que está ali escrito no contrato. Continuando, então, a questão da citação, né? Ela torna o objeto prevento, litigioso, etc e tal. E o principal meio de citação é por oficial de justiça. O oficial de justiça chama a pessoa, entrega a cópia da ação, pega a assinatura, junta no processo. A partir desta data da juntada do oficial no processo, a partir dali, interrompe a prescrição. Olha só, era uma dívida, eu estou cobrando uma dívida. Correu 1 ano, correu 2 anos, ia dar 3 anos, ia prescrever, dívida comum, prescreve em 3 anos, ia prescrever em 3 anos, o que aconteceu? Faltando 1 mês, a pessoa foi citada. Então é a partir do dia que recebeu, o oficial de justiça juntou no processo, zerou a prescrição. Agora é mais 3 anos a partir daí, né? Tranquilo? A partir do processo, a partir da litigiosidade, zera a prescrição, é um dos efeitos. Então, a principal modalidade é essa, é pessoalmente. Pessoal, a cópia que o oficial de justiça entrega para o réu é chamado de contrafé. Anotem aí, o que é a contrafé? É a cópia do processo que é entregue para o réu, é chamado de contrafé. É obrigatório ter uma contrafé para entregar para o réu, para que ele tenha ciência e para que ele tenha uma cópia do processo. Essa contrafé, ela corre por custos do autor. O autor tem que colocar no processo uma contrafé, né? Lembrando que eu já vou explicar o que está acontecendo atualmente em 2023, né? Porque isso, pessoal, porque houve um isolamento, houve uma mudança no mundo, o mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo, tá? O mundo hoje é online, o mundo hoje utiliza-se de aplicativos que até bem pouco tempo atrás não existiam, é obrigatório. Vocês sabiam que o WhatsApp é um aplicativo público? O pessoal fala assim: ah, mas não é do Facebook, não é do Meta, não é do Mark, lá, blá, blá, blá. Não, ele é considerado mundialmente, por lei e por convenções, um aplicativo
público. Sabe aquela história de que criptografia de ponta a ponta existe? Aquilo ali é mentira, eles podem acessar os seus dados. Então cuidado com o que vocês falam no WhatsApp, publica, tira foto, manda para a namorada, para o namorado, tá? Porque o WhatsApp é sim um aplicativo público, né? Então o que acontece? Por conta da pandemia, por conta do isolamento, por conta dessas questões, houve uma mudança no mundo, né? E esta mudança, ela entra em conflito com o que eu estou falando aqui agora, de você pegar um papel, pessoalmente, entregar uma contrafé, toma sua cópia, assina aqui para mim, essa aqui você assinou aqui, agora eu vou, essa é sua cópia, toma, contrafé. Agora eu vou levar esse aqui que você assinou e vou dar entrada no processo. A partir da juntada no processo, juntei no processo, corre o processo. Pronto, feita a citação, autor, juiz, autor e réu, formada a relação processual. Tranquilo, esse é o doutrinário, esse é o padrão, isso é o que está na lei. Mas, o que aconteceu, pessoal? Todos os processos foram digitalizados, 100% digitais. Houve isolamento. Tem fórum aberto? Aqui o fórum não funciona há muito tempo, desde o dia 13 de março de 2020 o fórum está fechado. Aqui em Brasília, onde eu estou, o fórum está fechado desde o dia 13 de março de 2020. O fórum lá de Brasília, lá no Centrão, funciona? Você não consegue entrar lá, se for para dar um passeio, ir na OAB, visitar uma vara, não consegue. Só se for algo realmente especial, né? Se tiver um propósito lá. Mas advogado não entra? Entra, são várias restrições. Ninguém quer ninguém andando no fórum. A ideia é fechar o fórum. Eu falei isso na aula de ontem, falei isso na aula de antes de ontem. Falamos da beca, a gente até brincou sobre a beca, né? Por quê, pessoal? Eu tô ali de bermuda, camiseta e vou fazer uma audiência às 4 horas da tarde. Eu vou colocar terno, gravata, sapato, meia, tudo me apertando e tal. Não, eu coloco a minha beca por cima e faço a audiência perfeitamente. O juiz faz a mesma coisa, a juíza, o juiz, o promotor, o escrevente, o técnico, todos trabalham de beca, tranquilo. Coloca uma camisa social, coloca a beca e trabalho. Pronto, terminou? Tira a beca e vou cuidar do meu cachorro, vou regar minha planta, vou voltar para o meu churrasco dentro da minha casa. E você sabe o que acontece? Não é? Aí o pessoal fala assim, mas pode isso? Ué, o judiciário, ele multiplicou a produção, o rendimento, uma média de 4 vezes mais rápido e melhor. O judiciário, depois da pandemia, ficou 4 vezes mais rápido, 4 vezes melhor e ficou muito mais rápido e muito mais econômico. Onde é que está a economia? Energia elétrica, água, funcionários da limpeza, acabou tudo isso aí. A energia do fórum, lá embaixo. O juiz gasta a energia da casa dele, promotor, escrevente, advogado, acabou, né? Os funcionários da limpeza, para quê? Não precisa lavar banheiro agora de manhã, de tarde, de noite. Lava uma vez por semana para tirar a poeira, porque ninguém usa, não é? O que mais? Papel, tempo de deslocamento. Nossa, isso é uma das melhores coisas que aconteceu no judiciário. Eu já tive, por exemplo, uma vez, eu vou contar isso aqui, se o juiz ver, ele vai dar risada. Mas uma vez eu tinha uma audiência em São Carlos e eu estava em Ribeirão Preto, né? E de Ribeirão Preto para São Carlos, quem mora na região lá de São Paulo, lá do interior, sabe que é em torno de 1h10 mais ou menos para sair de uma cidade para outra, né? E olha só, né? O juiz me ligou e falou assim, doutor, o senhor está vindo para audiência? Porque já estamos no horário aqui, eu tenho que seguir a pauta, o que está acontecendo? Aí eu falei, silêncio, me perdoa, mas eu já estou chegando. Eu estava em Ribeirão. O senhor me perdoa, mas se o senhor puder fazer isso, por favor, adiantar a pauta aí eu entro na próxima pauta aí, né? E isso eu fazia, pessoal, porque eu era advogado já antigo lá em São Carlos, lá, né, conhecido e tudo. Isso acontece nas comarcas pequenas do interior, né? Existe essa conversa e tal, né? Na área criminal principalmente, né? Aí o juiz disse, não, tranquilo, vou mudar aqui, né? E estamos te aguardando. Peguei o carro e fui, né, bem rápido, saí de Ribeirão para São Carlos, fiz a audiência. Então, combustível, o risco da estrada, pedágio, né? O deslocamento,
para estar fisicamente, pessoalmente dentro do fórum. Fiz uma audiência em Ribeirão, fiz uma audiência em São Carlos, né? Muitas vezes eu saí daqui de Brasília para fazer audiência lá em São Paulo, São Paulo capital. Muitas vezes eu fiz isso, várias vezes, né? Depois da digitalização, depois de toda essa questão, e nós já vamos voltar para a citação aqui. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Porque agora o oficial não cita mais pessoalmente. Por isso que eu estou falando isso. Eu vou explicar como é que funciona, né? Então, só resumindo, né? Agora eu faço audiência em qualquer lugar do Brasil, dentro da minha casa, dentro do meu escritório, né? Eu já fiz audiência no meio da rua. Eu peguei a cliente na casa dela e nós fomos para a OAB. Chegou na OAB, a OAB estava fechada, né? Para voltar para a casa dela era muito longe, e meu escritório muito longe. Nós paramos numa pracinha, sentou, pegou uma posição boa, né? Expliquei para o juiz, falei: ó, excelência, vamos fazer isso aqui no meio da rua. O juiz achou meio estranho, fizemos a audiência, tranquilo, via celular, né? Eu coloquei um foninho, ela colocou um foninho e fizemos, tranquilo. Então o que acontece, né? Então o judiciário, doutores e doutores, não vai voltar mais. Quem tem essa ilusão de que vai voltar, não volta mais, né? Não volta porque só tem vantagens fazer tudo à distância. Como é que volta? Não volta. Quem quer voltar? Ninguém quer voltar. O que ficou ruim, muitas vezes, é aquele advogado que não tem clientes, aquele advogado que não tem causas, que não tem nada. Aí ele gostava de tomar um cafezinho no fórum, dar uma volta para pegar um clientinho ou outro, né? Então isso aí é o único prejuízo. Mas existem as salas da OAB e existem outros locais em que esse advogado também vai ter clientes, vai ter acesso a tudo, né? Fora isso, só vantagens essa questão do processo digital. Mas o processo digital traz mudanças, né, que não mudaram na lei, mas existe uma aceitação, existe regulamentação à parte, fora a lei, extralegal, extrajudicial, por uma acomodação aí, em decorrência da emergência da Covid-19. Tranquilo? O presidente sancionou a lei que estabelece diretrizes quanto à produtividade do servidor e libera o registro de ponto. Excelente, servidor público federal. Maravilha, é isso aí. É isso que a doutora acabou de colocar no chat aí, né? Logo no início, né? Como é que fazia a citação? Como que fazia isso que nós estamos falando aqui? Como? Se não podia nem ter contato. A questão da máscara, isolamento. Imagina, assina aqui para mim. Aí, né, eu tô com Covid, pego, né? Eu, oficial, tô com Covid, pega a minha caneta. Olha que caneta feia. Pega a minha caneta, assina aqui para mim. Aí passa a caneta com Covid para você. Aí você pega, assina, pega a contrafé, pega a Covid, sua família toda morre por culpa do oficial de justiça. Não pode. Não se aceita isso. Tranquilo? E aí aconteceram mudanças como essa. O presidente sancionou uma lei que estabelece diretrizes quanto à produtividade do servidor e libera o registro de ponto. Aconteceu na época de liberar todo mundo, todos, geral. Agora, parcialmente, as pessoas estão sendo liberadas para trabalhar em casa. O escravista que fica lá digitando processo, respondendo despacho, ele faz na casa dele. Ele faz no horário normal, do expediente, ele faz a hora que ele quiser. Ele pode fazer sábado, domingo, de madrugada. Agora é comum você estar dormindo com o celular ligado, né? Eu só ando desligado do celular, né? Por causa disso, né? Aí chega 3 da manhã um despacho, chega 4 da manhã, chega meia-noite, chega 1 hora da manhã, o pessoal trabalhando, o pessoal do fórum trabalhando, aí chega, né? Porque os protocolos são automáticos, quando eu peticiono, chega 2 da manhã, 3, aí pim, a madrugada inteirinha o pessoal trabalhando. Por que tá trabalhando na madrugada? Porque acordou meio-dia, cuidou da família na parte da tarde, pegou o computador 4 horas, 5 horas da tarde, começou a trabalhar, só começou a entregar o serviço 1, 2 da manhã. Só que aquilo que ele fazia no fórum com dificuldade, com interrupção, com gente no balcão toda hora, agora ele faz, rapidinho. Então aquilo que ele fazia, agora ele é 4 vezes mais rápido. Então, pessoal, por que eu tenho que explicar isso? Por que eu tenho que entrar nesse diálogo com vocês? Porque essa citação pessoal real abriu-se um precedente. Qual que é o precedente? Que eu falei também na aula de hoje.
sobre o WhatsApp, que se tornou público, né, da empresa Meta e blá 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 e etc. Então, o que acontece, né? É possível a citação via aplicativo, embora a lei preveja isso também, tá? A lei fala de citação eletrônica, por meio eletrônico. Qual é o meio eletrônico que a lei se referia quando foi feita? Seria o e-mail, mas não é o e-mail, é o aplicativo que se utiliza hoje. Então, professor, mas pode citar via aplicativo? Existem estas exceções, existem estas questões, mas a citação não é pessoal, não é isso que a lei fala? Existem essas exceções, existem este regulamento por conta do isolamento, por conta da pandemia, e aí o oficial liga para a pessoa, fulano, aqui é o oficial de justiça, tudo bem, tudo bem. Eu posso te citar via aplicativo? Posso? A pessoa, sim, pode me citar. Então você vai fazer um vídeo aí dizendo que você é você e que você está recebendo a citação, e eu estou te mandando cópias contra fé, anotem, doutores, contra fé, ela existe, não é o papel, mas é a contra fé em PDF. Estou te mandando uma cópia do processo em PDF, via aplicativo. E você vai fotografar o seu RG frente e verso ou carteira de motorista, né? E vai me fazer um videozinho dizendo que está recebendo. Pode ser assim? Pode. Então tá. Aí isto vai para o processo e valida a citação. Tranquilo? Essa é a novidade sobre citação. Aquilo que era pessoal, toma uma cópia, assina uma cópia, coloca a cópia aqui, cópia não, contrafé, toma sua contrafé, assina a minha aqui, coloca no processo, validou o processo, e isso agora é feito de forma digital, essa contrafé é em PDF, ok? Tranquilo? Bom, então essa é a modalidade pessoal, modalidade número 1. Modalidade número 2, eu ligo, fulano não atende, não tem celular, não tem aplicativo, não tem WhatsApp. Vou na casa de fulano, não acho fulano, não acho cicrano, não consigo achar de jeito nenhum, não acho. Mas ele mora lá. E quando eu bato, quem que sai? A mãe dele, ele mora com a mãe, né? Só que a mãe dele fala assim, não, eu não vejo ele tem dias, ele saiu, ele mora com a namorada, tá amaziado. Mãe dele mentindo, né? Porque a mãe mente para ajudar a gente, né? Coitada das mães, né? A citação é possível por quais meios eletrônicos? WhatsApp e e-mail? Pessoal, a lei fala meios eletrônicos, né? Então, nem sei se a lei fala exatamente meios eletrônicos, né? Mas fala sobre citação na forma... acho que é meios eletrônicos mesmo que fala, tá lá no Código de Processo Civil. Eu vou olhar lá na parte de citação, é que eu não trouxe o código aqui, mas fala. Então entendo eu como meio eletrônico, e-mail, WhatsApp, aquele outro que é famoso também, Telegram, né? Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos usar o bom senso. Qual é o bom senso? Todo mundo tem WhatsApp. Não é verdade? Tem ou não tem? Eu não acredito que a pessoa não tenha, né? Ela fala que não tem, porque para você, quando você compra um smartphone, né, um telefone moderno, a primeira coisa que você tem que cadastrar no telefone, senão você não acessa quase nada, é o e-mail, né? E normalmente a pessoa tem um e-mail do Gmail, né? Do Google, né? Gmail, ou tem do Hotmail, né? Ou tem um outro nome agora que eu esqueci, que é que é do Windows, né? Tem um outro Hotmail, é o Hotmail ou Gmail. Então vai ter um ou outro e vai ser feito o cadastro. Então a citação é possível por quais meios eletrônicos, né? Por WhatsApp ou por e-mail. Mas vamos lá, né, pessoal? Caiu aqui o meu apoio aqui da tela, mas o WhatsApp, ele é o popularzão, né? Ele é o padrão, só um minutinho. O WhatsApp, ele é o popularzão, ele é o padrão que é utilizado. Aí vem outra questão, o WhatsApp é utilizado em todo mundo, né? Todo mundo, no mundo inteiro se utiliza o WhatsApp, não é aqui no Brasil, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, acertei aqui que tinha caído aqui o suporte da tela. Vamos lá. Bom, tranquilo. Estão acompanhando? Tranquilo?
Então vamos lá. Então, modalidades de citação. Primeira, a citação pessoal, né, por oficial de justiça, é o padrão. Mas lembrando que tem esse detalhe da modernidade no mundo pós-Covid, né? Eu costumava dizer que existe o mundo AC e o mundo DC, antes da Covid e depois da Covid. Depois da Covid é outro mundo, né? E depois da Covid tem esses detalhes, tá? Mas a lei já previa essa citação, né? Aí a doutora perguntou assim, mas aí não pode ser por e-mail? Pode ser por e-mail, mas o e-mail ele não é uma forma, vamos dizer assim, ágil, né? O WhatsApp ele é ágil, muito ágil, tranquilo? Então, via de regra, é o WhatsApp. Fechando a questão. Bom, então o oficial de justiça vai lá, bate na porta, né? E aí desconfia que ali mora a pessoa, mas ela está se eximindo, né? E a mãe, né, defendendo, não mora aqui e tal, ou abre a irmã, ou abre a prima e tal. Mas o oficial de justiça, né, principalmente o pessoal mais velho, eles são muito, vamos dizer assim, astutos nesse sentido, tem muita prática, muita experiência. E aí o oficial de justiça, quando desconfia que a pessoa está ali se escondendo, o que ele faz? Ele bate no vizinho. Vizinho, tu conhece fulano? Mora aí, ó. Não, mas é que eu estou chamando ele não sai e está se escondendo. Já viu vários aí. Bate lá que ele está lá. Não, já fui lá, a mãe dele falou que ele não está. Não, pode bater lá. Vizinho sempre faz isso. Aí o oficial volta lá. O que o oficial faz? Olha, senhora, eu vim aqui, ele não está. Vou voltar amanhã e vou tentar localizar ele. Aí o oficial volta. Por 3 vezes, o oficial de justiça fazendo isso, não localizando a pessoa neste endereço, e o oficial de justiça sabe que ele está lá. Qual o nome da citação agora? Primeira modalidade, pessoal não consegue localizar. Segunda modalidade, citação por hora certa. Anotem aí, citação por hora certa. Qual é a modalidade de citação por hora certa? É aquela que o oficial de justiça tenta por 1, 2, 3 vezes, e o oficial de justiça colhe ali na rua ali, indícios, né? Tudo indica que ele mora lá, mas está se eximindo. Então o oficial de justiça ele fala para mãe, parente, quem estiver na casa, fala assim, vim aqui para avisar para a senhora, para o senhor, né, que eu vou voltar aqui amanhã às 15 horas em ponto. Se ele não tiver, ele vai ser citado e vai ser considerado citação válida. Aí o oficial de justiça volta às 15 horas em ponto, a pessoa não está, a senhora, mãe dele, então a senhora recebe, a senhora assina no lugar dele, citação por hora certa. Junto no processo, citação válida, com a boa fé do oficial de justiça e a experiência do oficial de justiça. Citação por hora certa. Tranquilo, pessoal? Essa é a forma de citar quando o réu se furta à sua obrigação de responder à justiça, né? Dá uma desperto, em outras palavras, tranquilo? Citação por hora certa. Então, voltando, citação real, né? Diretamente pela pessoa, diretamente para o oficial de justiça, é o padrão, né? Citação por hora certa é essa outra maneira quando o réu tenta fugir. Bom, aí olha só, pessoal, né? Existe também uma outra modalidade muito utilizada na justiça do trabalho, nas ações trabalhistas. Por que nas ações trabalhistas? Porque a empresa normalmente tem um local certo, sabido, conhecido, que dificilmente muda, né? A empresa é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física. Então o reclamante, né, quando faz a reclamação trabalhista, o reclamante, no caso o autor, né, contra o réu, que é a reclamada, a empresa reclamada, o que a Justiça do Trabalho tem feito? Ao invés de fazer via oficial de justiça ou essas questões eletrônicas que eu falei, ao invés de fazer a citação real por oficial de justiça, pessoal real, faz citação via correio. Tranquilo? Citação via correio. Citação via correio é aceito? Sim, citação via correio, pelo correio é aceito. A citação pelo correio é faculdade, posso ou não, concedida ao autor
e poderá ser feita para qualquer comarca do país. Eu trabalhei lá em São Paulo, saí da empresa e vim para Brasília, mas eu quero acionar a empresa. Eu peço a citação via correio, facilita, né? Ao invés de uma carta precatória, né, faz-se pelo correio a citação, que também vai ser uma carta precatória, mas via correio vai ser muito mais ágil, mais célere, né? E o agente do correio também tem a fé pública para estar colhendo a assinatura. Citação via correio. Então, primeira modalidade, citação real, né? Pessoa para pessoa. Segunda modalidade, citação por hora certa. Terceira modalidade, citação por correio, muito utilizada nas ações trabalhistas. Ação comum pode se fazer citação por correio? Pode, mas não se faz. Se faz mais nas trabalhistas, né? Mas pode, chama-se faculdade. Qual é o problema da citação pelo correio? O problema é que chega na casa da pessoa o AR, né, carta com aviso de recebimento, o carteiro ele não vai ter a precaução de ficar lá, não, fulano mora, não mora, ele não tem a experiência do oficial de justiça. Aí tá lá o casal, né? Aí a esposa fala assim, não, ele não mora mais aqui. E ele do lado, não, ele não mora mais aqui. Ele tem tempo que ele não mora, mudou. Ah, mas e fulano aí não conhece ele? Não, aqui é meu irmão, é meu atual companheiro, o outro não mora mais aqui. Aí o carteiro fala, tudo bem, mas a senhora pode receber para mim? Ah, recebo. Aí chega no fórum com a assinatura dela, né? Ou com um rabisco, vocês entendem? Então tem esse risco da citação pelo correio, tá? E aí não tem muito o que fazer. Se isso acontecer, né, eu caio na modalidade da citação ficta. Anotem aí, citação ficta, F-I-C-T-A-S, ficta ou presumida. Ficta ou presumida, ela assina, recebe, vai parar dentro do processo, aí o juiz entende que houve uma citação. Só que aí, olha só, olha o que acontece, o processo corre, passa o prazo da contestação e o réu não contesta. O processo continua correndo, o juiz marca a audiência, não aparece o réu. Citação ficta ou presumida. Presume-se que eu citei, mas eu não citei. Presume-se que foi citado, mas não foi citado. Presume-se que ele morava lá, mas o correio foi lá, colheu a assinatura e não era dele, não era da esposa, não valeu. Citação ficta. Mas eu marco a audiência, aí agora ele aparece. O que acontece? Aí esta citação ficta ou presumida é tida agora como verdadeira. Aí ela vale, ela passa a valer a partir do momento que ele se apresenta. Ele pessoalmente se apresenta na audiência. E ele ganha prazos ainda. O juiz ainda fala assim, olha, o senhor não assinou a citação? Aí ele fala assim, não, excelência, só não assinei, não estava lá, era outra pessoa, mas aí eu fiquei sabendo, eu resolvi me apresentar espontaneamente, de boa fé, estou aqui. Aí o juiz disse, não, tranquilo, está tudo certo. Aí passa a valer a partir do momento em que ele se apresenta, não daquele dia que ele assinou, o momento que ele se apresenta. E a partir dali, ele ainda ganha um prazo para responder o processo. O prazo que for, né? Se for civil, 15 dias, se for penal, 10 dias, se for trabalhista, né? Cada área tem o seu prazo. Tranquilo, pessoal? Citação ficta ou presumida acontece nesses casos. Acho eu que citei, mas não citei. Presumo eu que citei, mas não citei. Acho que era ele, mas não era ele. E a assinatura vem de outra pessoa, vem rabiscado, não vem, né? Entenderam? Tranquilo, pessoal, né? Manda citar e a pessoa não está no local. Tranquilo. Bom, então falamos de real, falamos de correio, falamos de ficta, falamos por hora certa, 4 modalidades de citação. E agora vamos para mais uma. Eu tento localizar a pessoa e não acho. Eu vou no endereço dela que eu conhecia, ela não está lá. Eu vou na empresa, a empresa fechou as portas. Vou na casa dela, fechou. Fulano disse que está em tal local. Chego lá, não está no local. E aí, como é que eu faço? Isso é comum. Eu já tive, né? Eu até contei na aula acho que foi na aula de ontem, antes de ontem, né? Que eu enfrentei aí um banco na justiça, um grande banco, né? Meu cliente tomou um golpe.
de estelionato, né, de um corretor, e ele foi atrás do corretor na imobiliária, a imobiliária fechou, né? Claro, né? O corretor roubou quase 6 milhões de reais, ele ia fazer o que na imobiliária, né? Ele fechou. Aí fomos atrás da outra pessoa, né, que supostamente estaria junto com esse corretor na prática desse golpe. Fomos atrás na empresa, não posso falar aqui o nome, né, por questão de ética. Fomos atrás, essa empresa faliu e os donos não foram localizados, né? Fomos na delegacia de polícia, no kit DP lá em Brasília, para localizar todo mundo, incluindo o banco. Chega no banco, o banco não queria nem que nós entrássemos lá. A polícia passou com a viatura, mandou abrir o banco, mandou abrir tudo, né? E aí citou o representante do banco em Brasília. Mas essas outras pessoas nós não conseguimos localizar. Qual é a modalidade de citação? Pergunta. Qual é a modalidade de citação onde o réu se encontre em lugar incerto, desconhecido? É impossível sua localização precisa na região em que se encontra. Não consigo localizar. Qual é o nome dessa modalidade de citação? Eu tenho que ter um instrumento para poder citar essa pessoa que eu não localizo. Sumiu. O estelionatário sumiu, o corretor, né? O dono da empresa também não conseguia localizar de forma alguma. Não consigo fazer por hora certa, não consigo fazer uma citação pessoal, não consigo fazer por correio, porque não vai localizar. E aí, o nome dessa modalidade de citação, atenção, doutores e doutores, é citação por edital. Anotem aí, por edital. A citação por edital, ela acontece quando é impossível a localização precisa na região em que se encontra a pessoa. Eu não localizo, não tenho endereço, não sei. Foi feito negócios, mas o cara mudou a imobiliária, mudou de casa. Esse caso que eu estou citando aqui era uma imobiliária ali na região de Taguatinga, né? Taguatinga Centro, na região administrativa do Distrito Federal, chamado Taguatinga Centro, né? O pessoal fala, né, que aqui em Brasília, né, essa região administrativa, antigas cidades satélites, não existe. Pessoal, esse termo cidade satélite não existe, tá? É região administrativa. Então nós temos o Distrito Federal, o Centrão lá, o miolo lá, né? Que não é um avião aquilo lá também, tá? Segundo o próprio Oscar Niemeyer, aquilo não é um avião, mas não vou entrar muito nisso não, senão dá uma polêmica, né? Nem vou falar o que é também, depois vocês pesquisam aí, tá? Decepciona, né? Não decepciona não saber que não é um avião, né? Mas não é um avião, mas diz que tem um plano piloto. Como é que é isso aí, hein? Tem asa sul e tem asa norte. Tem o eixo principal, eixão, os eixinhos, né? Esquerda e direita. Em volta dessa nave, desse avião, dessa borboleta, dessa libélula, né? Foi o que ele falou. Tinha as cidades satélites que agora são chamadas de regiões administrativas, RA, né? Nós estamos atualmente aqui na RA de Planaltina. Dizem que Brasília era para ser aqui, né? Tem até um marco falando sobre isso, tem toda a história de Brasília, fala que era para ser aqui. Onde que eu estou aqui, por exemplo, podia ser o Congresso, né? Mas deslocaram mais ali para o meio ali do quadrado, né? Que não é quadrado, é retângulo. E estamos nessa aí. Pessoal, não localizando o réu, como que eu faço? Qual é a citação? Por edital. A citação por edital. Então ele tinha uma imobiliária em Taguatinga Centro, e aí eu fui lá, foi eu e meu cliente, fomos lá, fechou, sumiu. Fomos na casa dele, sumiu. Fiquei sabendo que ele tinha mudado para Goiânia, mas a gente não localizou. Aí eu fiz um pedido no processo para citar o réu que não é localizado, em paradeiro incerto e desconhecido, para que faça a citação por edital. Como é que funciona a citação por edital? Eu pago uma taxa, um valor na justiça para a publicação de um edital. Agora vem o detalhe de novo, né, do mundo antigo, mundo AC antes da Covid.
Vocês sabem como é que funcionam esses editais? Na prática, vou explicar para vocês. Na prática, pessoal, os editais eles são colados, eles são publicados, né, numa folha comum chamada edital, né, e aí chamando o réu para se defender no processo número tal, com os dados dele e tudo. Isso é colado na porta da vara. Tem lá tipo um muralzão e é colado lá na porta, lá os editais. Quem é que lê isso aí? Ninguém. Mas nem quem escreveu lê. O cara faz, bota lá. Ninguém lê edital. E claro que a cópia disto, né, que está lá colado na vara, vai para o Diário Oficial do Estado, o DOI, Diário Oficial do Estado, que no DF não é Estado, Diário Oficial do DF, tá? Mas o Diário Oficial do Estado, né, é onde se publica os editais, né? O pessoal andou lendo muito o Diário Oficial da União, né? Nessa guerra política entre um político e outro aí, né? Que a gente não vai citar aqui agora, para não gerar polêmica, mas o pessoal andou lendo muito Diário Oficial da União, né? Por que Diário Oficial da União? Porque tudo que se faz na justiça é publicado no Diário Oficial, por conta do princípio da publicidade dos atos processuais. Agora, essa modalidade de citação por edital, né, se publica neste edital, que ninguém lê, né, que fica apregoado na porta da vara, e vai uma cópia para o Diário Oficial do Estado, né, se for Estado. Se for Distrito Federal, Diário Oficial do Distrito Federal. Se for causas envolvendo a União, ou seja, na Justiça Federal, é Diário Oficial da União. Então, portanto, a citação por edital ocorre quando, né, o réu está em local incerto, desconhecido, né? E aí o oficial de justiça, ele vamos supor que eu peça via oficial. Esquece agora tudo que eu falei. Eu peço via oficial. O oficial de justiça chega lá e fala: olha, mudou, não existe esse endereço, não está lá. E aí também é uma hipótese de citação por edital, né? No meu caso, nós fomos atrás e nós descobrimos que não existia pessoa. Eu não cheguei a pedir para o oficial de justiça ir e dar com a cara na porta. Não, a gente já pulou essa fase. Nós fomos informamos diretamente para o juiz nos autos que não tinha como conhecer o paradeiro do réu face à questão do estelionato, face à questão do engano, do golpe que nós sofremos aí, né? Então nós pedimos diretamente a citação por edital. Alguma dúvida? Tô achando vocês meio quietinho aí. Beatriz, Ediedra, Gabriel, Guilherme, Laurice, Mário, Paulo Henrique, Tiago. Esqueci alguém não, né? Tranquilo. Pessoal, vocês estão lembrados a história da presença, né? Eu tenho um caderninho aqui que eu anoto a presença de todo mundo, né? E aí já sabe, né? Se não tiver no meu caderninho aqui é -2. Vou até falar aqui de novo aqui. Beatriz, Guilherme, Paulo Henrique, Laurice, Ediedro, Tiago, Marisa, Mário. Esqueci alguém? Por favor, se eu esqueci, me perdoem, já falo o nome que eu coloco aqui, tá? Mas só para que eu não coloquei, tá? Quem eu coloquei tá tudo certo. Maravilha? Então, continuando. Então, falamos da citação real, citação ficta, né? Citação ficta. Vocês compreenderam essa questão da citação ficta, pessoal? Compreenderam? Né? Eu pedi via correio, chegou lá, né? Alguém assinou, voltou para o processo. Pareceu que tinha citado, mas não citou. Porque tirando a citação real, todas as outras são fictas. Se não confirmar, não é? A pessoa pode falar: não, como assim? Eu não fiquei sabendo, eu não estava sabendo. Aí vale só do momento que ele dá ciência de que estava sabendo, e ele ainda ganha prazo, tá? Isso vale na situação, né? Né? Vocês compreenderam? Tranquilo? Então, quais são as modalidades? Citação real, citação por correio, citação por edital, né? Essa citação ficta ou presumida, né, são as modalidades de citação. Lembrando que nós temos que nos adaptar e compreender que em épocas, né, DC, lembrem aí, pessoal, do termo DC, nessa época DC, né,
Temos que nos adaptar à tecnologia e à digitalização. Teve um aluno do primeiro período aqui da nossa faculdade que falou para mim assim: professor, mas eu não gosto de WhatsApp, eu não gosto de rede social, eu não gosto de grupo e tal. Eu respeito isso, mas esse não é mais o mundo. O mundo assim não existe. Não existe mais um mundo sem WhatsApp, sem rede social, sem comunicação. Não existe, isso não existe. Inclusive a própria justiça é 100% digital. Professor, mas não existe um processo no papel? Pessoal, quem quer processo no papel? Ninguém quer. Todos querem no digital. Todos querem a agilidade digital, a economia, a celeridade do digital. Então, quem fizer faculdade de Direito para ser juiz, delegado, promotor, escrevente, advogado, técnico e todas as outras profissões ligadas ao direito, tem que entender que a tecnologia, ela é a número 1. Sabe a caneta? Já era. Houve uma época que era caneta, tinteira. Aí veio a Sphero Ball, é isso, né? Com a esferinha, tem na pontinha aqui. Aí depois, se eu estiver errado, né? Aí depois dessa caneta, máquina de escrever. Depois da máquina de escrever, computador PC, personal computer, né? Tinha o CP500, tem o XP Expert, aquelas coisas bem grandes, velhas, esquisitas, antigas, né? Agora nós temos os computadores, né? Do estilo do notebook, etc e tal, que daqui a pouco acaba também, né? Mas o processo no papel já era, isso não existe. Então quem tiver nessa carreira, na carreira jurídica, tem que ter no mínimo um smartphone bom e um notebook. Fora isso aí, pessoal, professor, mas eu não tenho dinheiro para comprar um smartphone bom, um computador. Muda de área, pode mudar, muda de área. É igual o médico falar que não tem condições de comprar a maleta do médico ou equipamento. Muda de área, faz outra coisa, não faz medicina não. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Efeitos da citação, né? Citação válida tem um condão de gerar os efeitos processuais da prevenção, litispendência, litigiosidade do objeto. Vamos para a litigiosidade do objeto. O que é a litigiosidade do objeto? Torna o objeto litigioso. O que é tornar o objeto litigioso? Olha só, eu comprei uma casa, a casa é minha, mas é prestações, estou pagando prestações da casa, tá, tranquilo. E aí há uma desavença entre eu, comprador, e o vendedor reclama de parcelas não pagas, requer indenização, requer rescisão contratual, faz vários requerimentos numa ação de rescisão contratual e percas e danos contra mim, comprador. O vendedor faz isso contra mim, comprador. Aí eu sou citado, me defendo, faço a minha contestação, me defendo dizendo que não é bem assim, que não é bem assado, olha só, o que é isso e tal, não sei o quê. E eu fico chateado com essa história. Eu falo, olha só que sem vergonha, né? Querendo levar vantagem em cima de mim. Comprei a casa, paguei tudo, não devo nada. Ele está dizendo que eu devo isso, que eu devo aquilo, que não sei o quê. Onde já se viu isso? E eu faço a contestação. O efeito da litigiosidade, atenção, doutores e doutores, esse efeito da litigiosidade após a minha citação, após a minha contestação, essa litigiosidade, ela impede, litigiosidade impede, citação, efeito litigiosidade impede que mesmo que eu esteja infeliz agora com esse negócio, insatisfeito, aborrecido, chateado, eu não posso vender a casa. Como assim, professor, vender casa? Ué, ele me processa, eu fico chateado, o que eu faço? Quer saber de uma coisa? Eu vou vender essa casa, pega e venda. Vai, briga agora. Briga, você vai ganhar. Eu vendi a casa, você não vai receber nada se eu perder. Vocês entenderam? Isso acontece? Não por causa da litigiosidade, não pode. A litigiosidade impede isso. Quando o objeto se torna litigioso, está em disputa, mesmo que eu tenha razão, a litigiosidade impede isso. Pode se tornar uma fraude de execução. Perfeito, ótimo, excelente, maravilha. Exatamente. Pode se tornar uma fraude de execução. É isso, resumindo, é isso.
no caso de uma futura execução. Perfeito, Gabriel. Exatamente. Eu ia chegar nisso aí, né? Mas aí você já fechou a questão. Então a litigiosidade é isso aí, pessoal. Carro alienado. O pessoal fala que o carro é do banco. O carro não é do banco, o carro é meu, né? Mas o banco pagou e aí tem como garantia o veículo caso eu não pague o banco, já que houve uma alienação fiduciária constando esse gravame no carro, né? O gravame é objeto real, né? Garantia real fidejussória, né? Para o banco em razão da alienação. O carro fica alienado para o banco. O carro não é do banco, pessoal. História de que o carro é do banco. O carro não é do banco. O banco não quer carro. O banco não quer carro. O banco quer o dinheiro, né? Mas se você não pagar, aí o banco faz a execução e toma o bem. Você ainda fica devendo ainda, né? Então vender este veículo não pode, por conta de qual é o efeito? Litigiosidade, né? Ah, professor, mas aí tem que esperar o banco entrar com a ação, né? É isso aí. O banco entra com a ação de cobrança dizendo, ó, né? Dia 10 venceu, dia 11 não pagou, dia 12 estou entrando com a ação, né? Cobrando aí a parcela não vencida, e ainda pede busca e apreensão do seu veículo, te obrigando a pagar. Qual é o efeito aí? Litigiosidade. Você não pode sumir com o carro. Se você sumir com o carro, você vai ter problema. Quais são os problemas? Fraude e execução é um deles, né? Podendo até levar para cadeia, tá? Quem acha que não dá nada, dá. Então, doutora Beatriz, é isso que eu estou falando, né? A litigiosidade é isso, né? Quando o réu é citado, né, forma-se a litigiosidade, forma-se a relação processual juiz, autor e réu. Ele já está ciente de que o objeto está sendo disputado, ele não pode fazer mais nada. Estamos em litígio, de luta, litigiosidade, disputa pelo objeto, não pode fazer nada. É claro na petição que a briga é pela casa, ou pelo carro, ou qualquer coisa que seja. Vamos dar um outro exemplo, saindo de carro e casa, divórcio. Eu entro com divórcio. Aí tem 5 carros na garagem, 5 carros na garagem. O carro ficou comigo e ele saiu de casa, vou vender os carros, vou dar o balão. Não pode, litigiosidade. Não pode, né? Consta no processo tudo que tem, não pode sumir nada. Até dar a sentença lá no final, não pode sumir nada. Litigiosidade, né? Formou-se a luta, o litígio, a litigiosidade não pode mexer com nada. Tranquilo, pessoal? O banco pede junto tudo também, restrição de circulação, por aí. Tranquilo, né? Bom, vocês sabem, né, pessoal, porque que eu chego assim pertinho da tela, né? Porque eu sou meio ceguinho, né? E fica longe a tela, eu não consigo enxergar. Tranquilo, já expliquei. Para quem não sabe, né? É só por isso, tá? Então vamos lá. Então, um dos efeitos é a litigiosidade. Outro efeito, litispendência. O que é a litispendência, doutores e doutoras? Litispendência em divórcio é chumbo trocado em divórcio, né? O casal separa. Ela entra com a ação de um lado, ele entra com a ação do outro. 2 ações de divórcio. Como é que é o nome disso? Litispendência. Tem 2 processos igualzinhos. Ela quer se livrar dele e ele quer se livrar dela. Ela não quer ver ele e ele não quer ver ela. Eles estão se divorciando litigiosamente. 2 divórcios. Aí o que acontece? Como é que funciona isso, pessoal? Com a citação, ele conseguiu citar ela. Ele é autor e ela é ré no divórcio. A citação torna válida, né? Válido o divórcio dele que citou ela primeira. E se for o contrário, ela passa a ser autora e ele passa a ser réu. A ação que não citou, ela é arquivada, ela encerra. Tranquilo? Quem citou primeiro torna o juiz prevento. Eita, professor, agora complicou, hein? O que é prevenção e o que é litispendência? A litispendência é quando tem mais de uma ação sobre a mesma questão. Um divórcio aqui dele e um divórcio aqui dela. Litispendência, está pendente. Tem 2 coisas na justiça lá da mesma maneira. Qual é o processo que vai valer primeiro? O que citar primeiro. A citação válida primeiro torna o juiz prevento. O nome é prevenção.
O juiz que recebeu primeiro, não é, a citação, ele é o juiz que vai julgar a causa. Tem 10 varas de família no estado de São Paulo, lá na capital. 10 varas de família, né? 10. Os dois moram na capital. Ele entra com divórcio, ela entra com divórcio. O dele cai na primeira vara, o dela cai na segunda vara. O dela cai na 10ª vara. Só que o oficial da 10ª vara foi mais rápido e citou ele primeiro. Qual o processo que será válido? O da 10ª vara ou o da primeira vara? Vamos lá, doutores, para encerrar a aula. Mas nem para encerrar a aula vocês respondem? Quem que sabe? Vou repetir a pergunta. Do ponto de vista da prevenção, qual é o juiz prevento? Onde duas pessoas, um casal, ao se divorciar, ele entra na primeira vara civil, vara de família, e ela entra na 10ª vara civil, vara de família, né? Ele entra na primeira, ela entra na 10ª vara. O oficial de justiça da 10ª vara foi mais rápido e citou, né, ele primeiro. Portanto, a citação válida é o da 10ª vara. Pergunta: qual é o juiz prevento? O juiz da primeira vara ou o juiz da 10ª vara? E a resposta, né, conforme a doutora Marisa falou, o juiz prevento é o juiz da 10ª vara, o que teve a citação válida primeiro. Agora eu vou mudar o exemplo. Ó, prestem bem atenção porque vai confundir, tá? No dia 1º de maio de 2023, o casal se largou. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Dividiram as coisas, um foi para um lado, o outro foi para o outro. 1º de maio de 2023. No dia 5 de maio de 2023, ele entrou com ação de divórcio. No dia 5 dias depois, ele entrou com ação de divórcio. 5 de maio de 2023. Passou um mês. No dia 1º de junho, mês 6, ela entrou com o divórcio. Olha só, eles se largaram no dia 1º, ele entrou no dia 5. Ela entrou no dia 1º do outro mês. Ela entrou com um mês depois. A ação dele caiu na primeira vara de família. A ação dela caiu na 10ª vara de família. Mas ela entrou um mês depois que ele. Ele entrou primeiro, ela entrou um mês depois. Só que a primeira vara comum de serviço não conseguiu citar ela. A 10ª vara comum de serviço também, mas mesmo assim conseguiu citar ele primeiro na ação. A 10ª vara conseguiu citar. Mesmo ela tendo entrado um mês depois, a 10ª vara, um mês depois, ainda citou ele primeiro. A pergunta: qual é o juiz prevento? O juiz da primeira ou da 10ª vara? E aí, doutores? Essa é a pergunta da prova. Paulo Henrique, Marisa, Beatriz, quem consegue primeiro a eficácia da citação? Quem mais, pessoal? Quer arriscar? Gabriel, há alguma forma desses processos se juntarem, visto que o motivo do litígio é o mesmo? Então, o segundo, o que citou primeiro, torna o juiz prevento. Aí quando cita depois e junta, aí o advogado alega a prevenção, fala assim: não, citou primeiro aqui, ó, na vara aqui, ó. Ah, não, mas a gente entrou um mês atrás, problema de vocês. Citação válida foi aqui, ó. A citação válida, a primeira citação válida é a que torna o juiz prevento. A primeira citação válida é a que torna o juiz prevento. Está na lei. A primeira citação válida torna o juiz prevento. Acabou. Onde citar é o que vale. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Maravilha? Então nós falamos na aula de hoje sobre citação. Eu não vou entrar em resposta do réu e contestação não, porque senão a gente vai passar das 10 e aí vocês vão ficar cansados e vai ter muito assunto, e já tem muito assunto, né?
Quem consegue primeira eficácia? Há alguma forma desse processo se juntar, visto que o motivo do litígio é o mesmo? Gabriel, olha só, tem uma questão aí que envolve isso que você falou aí, chama-se continência e conexão, né? Eu não sei se eu já dei esse assunto continência e conexão, se eu dei no semestre passado, mas eu acho que não. E se eu não dei, nós vamos ter uma aula de conexão e continência. Se eu não dei, eu vou ter que conferir isso aqui, tá? Segundo caso, como o segundo processo não houve excitação, há perda do objeto? Não há perda do objeto. O segundo caso, o segundo processo, ele é arquivado, né? Simplesmente. E tudo vai ser discutido no primeiro. Aí tem pessoas que falam assim, mas e tinha coisas, tinha provas, tinha isso, tinha aquilo, no primeiro processo que não está válido, vai valer esse agora, vai correr tudo por esse? Sim, vai correr pelo que teve a citação válida. Mas aí como que a pessoa que, entre aspas, ficou no prejuízo faz? Na contestação, ele alega o que ele quiser, ele vai ter a contestação. O momento da resposta do réu ou da contestação, né, ele alega tudo aquilo que ele achou que ficou para trás do processo dele, agora ele alega em contestação. No final, dá no mesmo. Agora, qual é o motivo da prevenção? Qual é a importância da prevenção? Anotem aí, né, para depois não falar que eu não falei, né, porque isso aí eu vou cobrar, não tem jeito. O motivo da prevenção, doutores, é para que não haja duas decisões diferentes em processos iguais, né? Para que, né, não coloque em descrédito o nosso judiciário. Pessoal, essas brigas políticas que tem aí envolvendo ministros, pessoal, a gente aqui não cabe esse tipo de diálogo aqui em teoria geral do processo, tá? Nós acreditamos na justiça, nós acreditamos nos juízes, nos promotores, nos advogados, nós acreditamos na lei, tá? Essas questões de ministros aí são questões ideológicas. Ideologia pode brigar no Twitter, que agora não é Twitter mais, é X, né? Pode brigar no Facebook, pode falar o que quiser, mas são questões ideológicas. Lembrando, quem foi meu aluno de ciências políticas sabe que ideologia é um conteúdo de falso viés, não tem nada a ver com direito e ideologia. Direito é direito, ideologia é ideologia. Tranquilo? Sobre Estado primeiro, como o segundo processo não houve excitação, a perda do objeto sobre Estado primeiro, entendi, obrigado. Então, olha só, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o motivo da prevenção é evitar decisões contraditórias, né? Evitar decisões diferentes, divergentes para o mesmo processo. Ele entra com o processo aqui, ela entra com o processo aqui, não é? Aí o processo corre aqui e corre aqui. Aí o juiz dá uma decisão aqui e dá uma aqui diferente, para o mesmo caso, né? Então, para evitar divergência de decisões, sentenças diferentes, né? Poderia colocar, não coloca porque existe a prevenção, poderia colocar o judiciário, por exemplo, em descrédito, né? Poderia acontecer isso, né? Então, existe o Instituto da Prevenção, né? A citação válida, a citação que for validada primeiro, torna o juiz prevento. Estão compreendendo os termos que eu estou utilizando, né? A citação que for validada primeiro torna o juiz prevento. O que é juiz prevento? É o juiz que vai julgar, é a prevenção. Isso é prevenção. Mole, né? Vixe, bom demais. Facinho, hein? Ficou claro? Tranquilo, obrigado. Então, Beatriz, Edieda, Gabriel, Guilherme, Laurence, Mário, Marisa, Paulo, Henrique, Tiago. O Tiago às vezes eu não falo porque ele está lá embaixo na minha tela aqui, não está aparecendo. Tem mais alguém que eu não falei, pessoal? Quem mais? Deixa eu ver. Não, tranquilo. Então, doutores e doutoras, alguma dúvida? Dúvida no sistema de avaliação? Dúvida no conteúdo? Pessoal, nós falamos da primeira aula de terça, quarta, quinta, hoje, sexta-feira, nós falamos sobre, né,
vários assuntos, né? Falamos sobre petição inicial, requisitos da inicial, 319, do inciso 1 ao 7, falamos sobre audiência, falamos sobre prova, falamos sobre emenda da inicial, falamos sobre indeferimento da inicial, antecipação da tutela, julgamento antecipado da lide, falamos também sobre as condições da ação, lembrando que não vou aliviar, condições da ação, professor, mas condições da ação não é lá no início do semestre passado? Não interessa, eu vou cobrar sempre condições da ação. Condições da ação, falamos de inépcia da inicial, falamos de custas, que mais? Né? E atenção aí, principalmente quem está chegando agora, direito constitucional de petição. Quem lembra? Direito constitucional de petição. Quem tem direito constitucional de petição? Todos têm direito constitucional de petição. De acordo com a Constituição, todos temos o direito. Qualquer pedido? Qualquer pedido. Qualquer pedido. Professor, comprei maconha estragada. Posso pedir no judiciário o ressarcimento? Pode. Pronto. Final da aula falar isso aí. Pode? Quem sabe por que pode? Por causa do direito constitucional de petição, eu posso pedir. Não significa que haverá procedibilidade, não haverá procedibilidade, porque o objeto ele é ilícito, possibilidade jurídica não existe. Mas eu sou parte legítima, e o traficante, meu amigo, meu brother, meu bro, me vendeu maconha com cocô de cavalo, comprei, mas eu vou processá-lo. Né? Legitimidade de parte, fui lá, briguei, interesse de agir, mas o objeto é ilícito, então não atende uma das condições da ação, que é... Eu dou esses exemplos assim, pessoal, esse exemplo esdrúxulo, né? Isso nem existe na prática, né? Vai reclamar do traficante, sei o que acontece. É que nem hoje em dia o mundo está tão mudado, né, que eu nem sei, mas o que acontece, né? Então, não atende uma das condições da ação, né? Mas o clássico não é esse, tá? Isso não vai cair nas provas, né? O clássico é do jogo do bicho, né? Eu faço a fezinha lá no jogo do bicho, né? E aí tem um problema e quero processar a banca do bicho. Não pode, porque jogo do bicho é uma contravenção, né? E sendo uma contravenção, a possibilidade jurídica do pedido não existe, é nula, né? Então, não atende uma dessas condições. Interesse de agir. Vou dar o exemplo do INSS, tá? De novo. Professor, mas você falou isso 1000 vezes, eu vou falar 1001, né? O meu cliente chega afoito, né? Não, doutor, porque eu tenho direito, porque não sei o quê, porque eu posso me aposentar, 60 mil reais, 70, não sei o que, o senhor tem que entrar para mim, se o senhor não pegar, o outro pega. Aí o advogado, deixa comigo aqui, entra direto na Justiça Federal contra o INSS, requerendo aposentadoria. Aí o juiz olha, analisa, as partes são legítimas. A possibilidade jurídica do pedido está previsto na lei. Mas ele quer aposentadoria dizendo que o INSS negou, ele nem foi no INSS, nem pediu, está pedindo direto na justiça aqui. Não tem interesse de agir juridicamente, não tem interesse de demandar contra o INSS, não tem o interesse de agir, chamado carência de ação. Qual é a ação do qual o autor é carente? É aquela ação assim, fulano, vem aqui, trouxe meus documentinhos aqui, tá tudo certo, eu posso me aposentar? Coloca aí, confere aí. Tá, não, deixa aqui comigo aqui, vamos cadastrar aqui, assina aqui pra mim, né? Eu não assino, não, assina aí, assina por extenso. Pronto, acabou. Vai aposentar. Aí passa 1 mês, 2, 3, 4, aí sim, né? Eu contrato um advogado dizendo, tá lá, já tem 6 meses e nada, né? Existe uma resolução interna, parece que a partir de 90 dias, se o INSS não conceder, aí você entra judicialmente, porque você foi atrás, você brigou pelo seu interesse, você teve o interesse de agir, mas o INSS não concedeu, aí sim vai judicialmente. Agora, entrar direto na justiça, não, aí não tem como, né? Tranquilo, pessoal? Gostaram da assinatura? Assina para mim aqui. Não, por extenso, então. Por extenso, né? O que mais? Então é isso. Então tivemos aí diversos assuntos aí nesse primeiro módulo de Teoria Geral do Processo
2, tá? Lembrando que quem não viu os primeiros módulos, meu canal do YouTube tem vários vídeos sobre o primeiro módulo, sobre o segundo, tem vídeos que repetem o assunto, repete o tema, é a mesma coisa, mas falado de uma forma diferente, tá? O vídeo, ele não faz parte aqui da aula, o vídeo ele é extra, né? Ele serve como um material de apoio para os alunos aí, tá? Isso aí foi criado na época da pandemia, né? Na época da pandemia as aulas eram gravadas e o aluno não tinha acesso à aula gravada, né? Agora acabou isso, o aluno não tem mais acesso à aula gravada, mas eu gravo as aulas aqui no meu smartphone, né? Eu subo para o canalzinho que nós temos lá com mais de 200 vídeos, né? Mas para servir como material de apoio, porque aí você pode fazer anotações, tirar dúvida, porque a prova tá difícil. Vixe, já comecei a fazer a prova. Aí eu fui ler as questões, tive que estudar para responder. Tá difícil, tá de lascar. Ixi, tá complicado, hein? Eu vou fazer 14 questões, estou pensando em fazer mais. Dobrar as questões, 28, valendo 0,25 cada uma, marcar um xizinho, fazer em 2 horas. Fácil demais. Tá bom para vocês, não? Tranquilo? Marisa, Gabriel, Thiago, Mário, Guilherme, credo mesmo. Fazer... É que é muito assunto. É muito assunto. Agora eu, né, passei mal aquele dia, porque toda vez, né, pãozinho, café, Coca-Cola, né? Agora eu trago, porque agora eu não passo mais mal, não dá hipoglicemia. E é isso, doutores, já estamos na prorrogação já, né? Alguém tem alguma dúvida? Se não tivermos nenhuma dúvida, né, vamos encerrar o vídeo, vamos encerrar a gravação, tá? Deu 1h30 de gravação.